Eu não, eu não sei se daí eu chamaria exatamente de imaginário. Eu acho que a gente tem um problema de base que é na forma como as tecnologias de inteligência artificial hoje são feitas, que, né, então, pensando assim, quando a gente pega o campo da inteligência artificial, inicialmente a gente tinha um tipo de desenvolvimento que não é o que a gente tem hoje, é o que a gente chamava de inteligência artificial simbólica, que se dedicava a tentar construir sistemas mais robustos, assim, do ponto de vista conceitual, ou estabelecer passos a serem desenvolvidos. Hoje a gente tem um outro tipo, né, no qual a gente chega aqui nas tecnologias que a gente tem hoje, que é a inteligência artificial conexionista, e que se baseia nas diferentes estruturas de redes neurais e no treinamento com banco de dados. E daí, toda vez que a gente está falando de treinamento de modelos a partir de bancos de dados, esses modelos eles vão ser extremamente dependentes do banco de dados a partir do qual foi treinado, né? Vai decorrer daí enfim, o resultado final, né? O que ali aquele sistema consegue estabelecer como recorrências, né, para criar o modelo. Uma das questões sobre isso, e tem toda uma vertente dentro da inteligência artificial, é a questão da caixa preta que você falou, mas também é a questão, assim, de que, num certo nível, a compreensão de como se chega aos modelos a partir do banco de dados é um pouco incompreensível, entendeu? O nível de complexidade né, torna que tem coisas ali que é muito difícil explicar. E que, às vezes, quando incorre, inclusive, num erro, algo que não se gostaria que acontecesse, detectar exatamente onde e como aquele erro ocorreu pode demorar muito. Às vezes, as empresas, inclusive, só dizem que realmente a gente não sabe o que aconteceu. Né? E daí, a gente vai ter um movimento que chama Explainable AI, que é a ideia de que a inteligência artificial a ser desenvolvida deveria ser sempre passível de explicação. É preciso que a gente possa, enquanto seres humanos, explicar todo o processo que acontece ali dentro. Mas não é o que a gente tem hoje. Então, a gente tem essa dependência muito grande dos bancos de dados, né? E aí que eu acho muito interessante o trabalho que o Marcos está mostrando, né, do que ele faz com bancos de dados, mas alguns usos, né, que a gente tem, modelos que se cria, é justamente a ideia assim, a partir desse banco de dados aqui, eu treino um modelo, e esse modelo ele vai replicar a partir do que ele aprendeu aqui. Então, quando a gente tem bancos de dados do nosso passado, porque bancos de dados é tudo que já aconteceu, né? Não são bancos de dados do futuro, isso é impossível. Acontece que a gente vai estar, numa certa medida, replicando o passado. Né? E aí, a depender de como, no que a gente está replicando, pode ser um problema. Então, por exemplo, a gente já teve, alguns anos atrás, discussões sobre alguns desses softwares de tomada de decisão. Por exemplo, nos Estados Unidos tinha um uso que era software para definir, a partir, né, de dados da população carcerária, qual preso receberia liberdade condicional ou não, se receberia ou não, né? Isso com base na ideia de tentar predizer se aquela pessoa tinha maior ou menor probabilidade de incidir num crime novamente, uma vez que saísse. Isso é um uso muito problemático, porque o banco de dados utilizados para prever isso não está tomando em conta que tem questões sociais, né? Que tem ali diferenças. Ele vai pegar só o dado da população negra que tem maior reincidência. Exato. Ele não vai refletir sobre isso. Exato. E a ideia é um pouco de que o dado é como se não houvesse qualquer... como se o dado que está ali, ele não fosse... uma parte da informação, entende? Tem um pouco também uma ideia de que dado é o todo e é isento, né? E não tem nada ali. E não é, a gente sabe que dado é uma informação sobre a realidade, e é aquela, mas poderia ser outra, né? E é coletado de uma determinada forma, e é dado sobre aquilo, não sobre... Enfim. Então, a gente vai incorrer, por exemplo, em níveis mais exacerbados, quando, nesse caso, que é um pouco dramático, mas em outros níveis também a gente pode ter, né, questões, assim, um exemplo recente é do Midjourney. Eu acho que foi do uso do Midjourney, agora não tenho certeza, mas não era do Midjourney, era um desses outros de imagem. A gente confere depois. Melhor. Que foi a capa da Cosmopolitan, que foi a primeira capa de revista com imagem, né, gerada por inteligência artificial, e era uma mulher astronauta. E aí, até na capa diz assim, tá bem assim, pequenininho embaixo, tipo, demorou, sei lá, 20 segundos pra fazer essa capa. Aí, daí você vai ler o processo descritivo de como efetivamente foi feita a capa, né, pelo cara que criou, e ele falou, não, tipo, na verdade, levou, sei lá, 20 horas, porque eu precisei ficar pedindo várias vezes pro sistema, né, diferentes instruções para eu tentar obter aquela imagem, e o problema é que eu não conseguia obter uma astronauta mulher, que era o que queria, que o cara queria.
é porque a palavra buscava, astronauta é. ficava associada com o masculino, sempre gerava uma imagem do masculino. Esse é um exemplo menos dramático, porém não necessariamente com um impacto irrelevante, dessa questão do quanto esses bancos eles vão replicar. E aí você, nesse caso, precisou se inserir, de fato, um modelo meio de contrapesos para que profissões que são usualmente associadas ao masculino, porque historicamente são executadas mais por homens, por questões sociais, né? Mas que pro sistema tanto faz é social ou não. Então, que toda vez que nesse sistema fosse aparecer uma profissão associada ao masculino, haveria meio que um negócio randômico de que, então, por exemplo, viria uma mulher, não necessariamente só homem. Se foi precisado, vamos dizer assim, corrigir, ajustar de alguma forma, mas de uma forma artificial, percebe? Porque o modelo que foi produzido anteriormente não tinha esse contrapeso por si só. Então, eu acho que um pouco a gente tem um problema que é mesmo de como é a tecnologia e que sempre, eu acho, em alguma medida, vai gerar distorções, porque, em última instância, a depender do caso, o que a gente está colocando em questão será que o nosso passado é ótimo, a gente quer ficar repetindo ele no futuro, quando a gente cria modelos a partir dele para coisas para frente, né? Então, acho que tem um pouco isso. Eu tinha mais coisas para falar e agora eu me esqueci totalmente do que eu era. vou te perguntar uma coisa agora que me suscitou interesse, né? Porque eu acho que daí também posso te dar o gancho para você falar dessa tua relação, né, das pesquisas com inteligência artificial e gênero. Você mencionou lá, né, que as assistentes virtuais, enfim, são na maioria vozes femininas e tem todo esse caráter, né, de que são inteligências que nos guiam, né, que nos dão, que facilitam, né, a nossa vida. Existe alguma relação nas tuas pesquisas de que as vozes femininas elas estão atreladas, por exemplo, a uma relação de que as mulheres são essencialmente as cuidadoras, né, que estão atreladas à ideia do cuidado, né, seja do cuidado doméstico casa, dos dos filhos, filhos. né? Existe essa relação ou é uma Sim, viagem? não, super existe. Sim, eu acho que essa é uma das principais relações, assim, do ponto de vista, e tem a ver agora, eu lembrei, inclusive, o que eu ia falar, com o que você estava falando antes, que daí não necessariamente tem a ver com o modo de funcionamento da tecnologia, como eu estava explicando agora, mas é um viés da tecnologia que tem a ver com o âmbito de produção. Então, quem de fato são as pessoas que produzem esse tipo de tecnologia? A gente tem vários dados sobre empresas do Vale do Silício, né? Como tem pouca representatividade feminina, e não só feminina, né? Como de outros grupos minorizados, né? Que aparecem pouco e principalmente aparecem pouco em cargos mais elevados, né? Quanto mais elevado o cargo, menor a presença. Então, você, vamos dizer assim, não tem outras visões de mundo, ou tem pouca variedade de visões de mundo, né? E tem uma visão de mundo muito branca, né? Masculina ali, americana e tal. A questão né, que essas tecnologias são produzidas, tipo, pro mundo, né? Então, tanto é um contexto local, um grupo específico que vai ser posto assim. E no caso das assistentes, tem, com certeza, muito essa questão, né? Porque o próprio nome, né? A gente chama de assistentes digitais. É literalmente a ideia da secretária, só que né? Virtualizada, digitalizada, como a gente queira chamar. Acho que nenhum dos termos é muito bom. Mas isso vai, inclusive, ter um impacto, assim, um pouco maior, eu acho, também, porque a gente tá falando não só de colocar ali, vamos dizer assim, eu trato as assistentes como personagens, assim, eles são construídos como personagens ficcionais. Então, não é só um personagem ficcional, mulher, num papel de secretária, mas a mulher perfeita, né? O que você pedir vai fazer, né? Não vai dizer, não, me enche o saco hoje, não tô afim, amanhã eu faço, não vou fazer, faço você. Não, né? Vai fazer. Sim. Então, tem também essa dinâmica da relação, que não é uma relação simétrica, né? Ali entre dois humanos que vão ter vontades, questões diferentes, vão demandar coisas um do outro. Não, é uma relação com um humano e uma máquina que, a grosso modo, se possível e se compreender o seu comando, vai executar o comando, né? Eu acho que isso coloca questões a mais. Seguindo, né, um pouco nessa questão do gênero, isso também aparece nas próprias interações que as pessoas têm, né, com esses sistemas. Então, e não só, né, nas interações, mas também o tipo de design mesmo
dos sistemas, né? Por exemplo, no caso da Siri, da Alexa e de outros, por exemplo, como, sei lá, a Lu da Magalu, que é também um tipo de assistente digital, né? Teve a Bia do Bradesco também. A gente tem, por exemplo, pessoas que falam para essas assistentes coisas que não deveriam falar, que é, sei lá, assédio sexual ou até quase um tipo de agressão não física, né? E teve até uma campanha da Unesco sobre isso depois de um tempo, porque as respostas dadas, por exemplo, sei lá, pela Siri, pela Alexa, pela Bia do Bradesco, quando se falava um insulto de conotação sexual, era de flerte de volta. Então, do ponto de vista de que como se aquela interação fosse aceitável. Loucura. É uma loucura. Tinha Devia ser gravado e preso na hora. Exato. Não tinha um preparo pra lidar com isso. Pra lidar de com isso. forma... É porque a resposta tem até até nome de um... como chama? É um artigo, Acho que antes, quando eu tava perguntando, eu queria que você chegasse nesse ponto. Queria que eu chegasse nesse ponto agora. Demorei, mas cheguei, né? Tá, não... É um relatório, desculpa. Relatório da Unesco, que o título é uma frase da Siri, que a frase é I would blush if I could. Então, se eu pudesse, eu ficaria vermelha. E essa era a resposta que ela dava pra vários assédios sexuais falados, do tipo, sabe, assim, sei lá, você é vagabunda. Aí, essa era a resposta. Imagina. Aí, é muito essa questão que você estava colocando no sentido de... Bom, quem pensou... Porque esse tipo de respostas assistentes, ela é programada do tipo script, né? Não é do tipo que a resposta é gerada ali na hora, a partir de machine learning, nem nada. Ela é um script. Então, alguém pensou que essa era a resposta adequada para essa pergunta. Da mesma forma, quando a gente pega o caso da Bia do Bradesco, que depois eles transformaram numa grande campanha contra o assédio, etc., que eu tenho todas as minhas críticas em relação a isso, mas pelo menos modificaram. Ela tinha... Se uma pessoa falasse assim... Bia, eu quero estuprar você, ela falava assim, eu sou uma inteligência artificial e eu não namoro, mas espero que você encontre uma pessoa pra você. Aí a equivalência entre estupro e namoro, ela é completamente absurda. Quem foi que pensou que essa era a resposta pra essa interação, né? Quando você coloca aquele sistema, né, como um personagem feminino. Isso é uma questão muito séria, né? Não, e as implicações que tem isso, né? Você ter essas respostas, as implicações de tudo que a gente tá tentando desconstruir desse discurso ser... não era permeado que eu queria dizer, mas... Perpetuado por essas respostas. Não, mas até pegando, né, o gancho no que o Marcos falou, né, que tinha que pegar a resposta, filmar e prender na hora, né? Eu acho que uma outra questão que, né, assim, tipo, a Lu da Magalu vai lá, né, prende a Luísa Trajano na hora. Estou dizendo isso porque quem é que se responsabiliza por isso? Que é uma outra questão. É uma questão. Né? Que a gente já fala a partir desses conceitos de desinformação, enfim. Né? Mas quem é que se responsabiliza por uma assistente virtual que responde uma coisa dessa, mas que é uma assistente virtual da maior loja de compras... sei lá, de varejo no Brasil, né? Então, vejam, são questões que a gente acaba, né, numa conversa como essa nossa, refletindo, que é muito louco. Essa parte.